Essa palavra, ela voltou ao meu coração nessa noite como palavra de Deus para esse dia. E eu acredito exatamente no que eu ouvi da boca do pastor Tiago quando fui entrando aqui no templo. Quando ele dizia, numa atmosfera como essa, eu reproduzi exatamente esta mesma palavra esta semana, numa outra atmosfera como essa. E eu dizia, numa atmosfera como essa, tão profética, palavras se tornam decretos. O espiritual rompe o físico e ele torna real, concreto, tangível aquilo que nós estamos falando numa atmosfera profética, abstrata. Então, sobre essa palavra, debaixo dessa atmosfera, quando eu entrei aqui, o Espírito Santo, como quem sacasse uma flecha da aljava, acertou meu coração nessa noite. E ele disse, diga ao meu povo que eles são o meu trigo. Porque essa palavra fala sobre isso. Então, debaixo dessa palavra, irmãos, eu vou contar de 1 a 3. No 3, antes de você tomar assento, eu vou te pedir para liberar essa palavra que determina o rumo profético que Deus nos aponta como verdade, como resposta nessa noite para a nossa vida. Quando eu disser 3, você vai olhar para quem está ao seu lado e vai dizer para esta pessoa, você é trigo. Aí quando você disser para ela, você vai virar para outra e vai dizer, eu sou trigo. Você entendeu? Para uma você vai dizer o quê? E para outra você vai dizer o quê? É 1, é 2, é 3. Diga aí! Senta dando glória a Deus, porque o trigo é a boa semente. Aleluia! Oh, glória a Deus! Aleluia! Aleluia! O trigo é a boa semente. Diga glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Deixa eu te explicar o contexto desse texto antes da gente começar a aplicação profética na nossa vida dele. Esse contexto é bem semelhante com o contexto que nós estamos vivenciando hoje, aqui e agora. Um lugar foi preparado para que a mesa do Senhor estivesse posta. Nesse dia aqui o Senhor vai celebrar a última ceia, a última oportunidade que ele tem de estar em comunhão com seus discípulos antes de ser levado ao Calvário. Ele sabia que a hora dele estava chegando. E literalmente esse episódio aqui, essa narrativa que a gente acabou de fazer menção nessa noite, ela antecede apenas horas, eu disse, do pior momento de dor e agonia que Jesus já viveu na sua história, enquanto viveu entre nós aqui, habitando por num corpo humano. Não há absolutamente nenhum outro momento de maior dor, de maior angústia e de maior agonia que na sua condição humana ele tenha sido impelido no seu processo de jornada ministerial aqui na terra. E ele está apenas a algumas horas essas que ele sabe quais serão. Na verdade, Jesus sabe disso desde que ele começou a cumprir o seu ministério no primeiro milagre nas bodas de Caná da Galileia. Você lembra quando Maria percebeu a situação daquele casamento e foi pedir ajuda a ele? Ele disse para ela, mulher, ainda não é chegada a minha hora. Quando ele realiza aquele milagre, porém, em contrapartida a isso, ele diz, mulher, ainda não é chegada a minha hora. Ele está se referindo a que hora, gente? A hora da sua entrega. Jesus, ele compreendia que tudo que ele fosse fazer no caminho do seu ministério, cada milagre, cada sermão, cada realização que ele operasse, culminava para o Calvário. Então compreenda, na verdade, todos os milagres que Jesus realizou faziam parte de uma apostila pedagógica. Isso, na verdade, compreendia o desejo dele de fazê-los, os seus discípulos, compreenderem como deveria funcionar a manifestação do seu reino aqui na terra. Jesus não estava preocupado, na verdade, em ser ovacionado por ser poderoso através dos milagres que ele realizava. Jesus não só não estava preocupado com isso, como o que ele estava, na verdade, era ocupado em fazer com que aqueles que o seguissem entendessem a motivação dos seus feitos e não apenas a celebração dos seus resultados. Por isso que muitas pessoas que seguiam Jesus, seguiam, mas não permaneciam.
Lembra daquela multidão, Marcos capítulo de número 5, aquela mulher do fluxo de sangue que se aproveitou dessa multidão, indo a caminho da casa de Jairo e o tocou, e a hemorragia estancou? Você lembra o que o texto dizia ali? Que a multidão que o seguia o apertava. Porque na verdade eles formatavam a operação dos milagres que Jesus realizava dentro de um único método exoperante. Quem está comigo, diga amém. Elas começavam a divulgar e a acreditar o quê? O relato que Lucas escreveu na época da operação daqueles milagres, que era qual? Que todas as pessoas que Jesus tocava, elas eram curadas. Completa aí para mim, todas as pessoas que Jesus tocava, elas eram curadas. Por isso que aquela multidão está apertando, porque eles acreditavam que só podiam ser curados se por ele, Jesus, fossem. Aí aquela mulher não podia por ele ser, porque o sangue, sua hemorragia, que era a enfermidade que ela tinha na época, tornava ela imunda de acordo com a lei de Moisés. Em razão disso ela não poderia tocar. Mas por que ela é tão celebrada e ela é utilizada como um exemplo na Bíblia Sagrada? Porque ela não se acomodou por isso. Uma vez que ela não podia por ele ser tocada, ela inaugurou um método que nunca antes foi utilizado por ninguém. Existem crises que Deus permite a gente entrar, não é o ponto hoje não, é só um exemplo. Mas existem crises que Deus permite a gente entrar só porque através da nossa vida Ele quer inaugurar métodos que ainda não foram utilizados por ninguém. Para quê? Para tirar aquele método pequeno que só porque já foi vastamente utilizado, começa a nos levar à crença limitante de que só pode operar de uma única maneira. Antes dela, ninguém tocava nele para receber. Por quê? Porque todo mundo acreditava que tinha que esperar para ser tocado por ele. Por que todo mundo aperta, mas ninguém recebe milagre? Porque está todo mundo esperando ser? Ela não. Uma vez que eu não posso por ele ser tocada, e é por isso que a fé dela é extraordinária. Ela me impressiona. Eu costumo dizer que ela foi, pegou o que queria sem pedir e não foi roubo. Você vê que o sermão nem é sobre ela, mas ela me encanta tanto que eu já parei aqui no texto. Porque, meu irmão, a gente gasta tempo às vezes pedindo tanta coisa porque inauguramos ou estabelecemos um único método e uma única forma de Jesus operar. Ah, tem que ser assim, tem que ser assim. Aí vem essa mulher, de acordo com a lei mosaica, imunda. Ela não toca nele propriamente na sua pele para que ele não perceba que ela tocou e torne ele imundo. Por quê? Porque quem está buscando cura não faz isso sujando ninguém. Segunda coisa, ela faz isso tocando só na orla das suas vestes. Agora dá uma olhada em casa quando você chegar no texto de Marcos 5 e veja lá se ela pediu para ser curada. Em casa ela inaugurou um método com um pensamento dizendo assim: se eu tão somente tocar, tá todo mundo do lado de Jesus dizendo assim: se ele me tocar eu sou curado. Está todo mundo do lado de Jesus dizendo assim: se ele me tocar, eu recebo a minha vitória. Se ele me tocar, a mulher está em casa, não está do lado, mas olha o método: se ele me tocar, não, se tão somente. Jesus está dizendo: ei, estabeleça métodos dos quais, quando você não tiver mais o que fazer, sua fé seja o suficiente para acessar o que está preparado para você. Ela criou um método. Escuta isso aqui, que isso aqui é muito prático. Às vezes a gente quer colocar um milagre de maneira mirabolante. Isso aqui é prático. Ela criou um método, um plano. Completa para mim, por favor. Ela criou um que não dependia de ninguém para ser operado, a não ser dela. Deus está dizendo: sabe por que tem coisas que você não realiza? Porque você diz: se fulano me ajudar, se o outro entrar, se o outro emprestar, se assim fizer. Deus está dizendo: quer ver milagre? Comece a estabelecer planos que só dependam de uma ação simples sua, e se envolva nesses planos. A gente olha para ela e a gente vê coisas extraordinárias, como uma mulher, por exemplo, que já ia saindo e Jesus trouxe de volta. Nessa hora eu até me indigno e eu digo: Deus, não é brincadeira não. A gente fica aqui tentando utilizar tudo que é método que a gente conhece como aquilo que funciona. De repente essa mulher vai lá, toca na orla das suas vestes, é estancada a hemorragia no corpo. O texto diz que ela sentiu na hora que ela foi curada, né? E se Jesus não chama ela, ela vai-se embora. Então vou perguntar de novo: ela pediu para ser curada? Meu irmão, olha a ousadia dessa fé. Foi lá, pegou e já estava indo embora. Nem obrigado ela estava dizendo. Pegou. Foi Jesus que disse: oh, alguém me tocou. Jesus agora invadido na glória. Ei, alguém me tocou, né? E era ela disse: fui eu, Senhor.
Mas o que eu estou querendo dizer com isso, gente? De maneira muito simples, essa mulher acessou uma oportunidade, criou um método único, exclusivo. Depois dela aí você vai ver um monte de gente. Depois dela aí você vai ver alguns casos a mais dessa mesma maneira. Mas veja, essa mulher, ela compreendeu que se ela tivesse a motivação correta pelo método, para o resultado que ela queria, isso seria o suficiente. Então preste muita atenção. Quando Jesus veio e ele implementa seu reino, e acabou que eu não disse o que eu queria dizer, e o que eu queria dizer de verdade é o seguinte, que quando ela realmente é um personagem que me deixa invejada. O que eu quero dizer é o seguinte, que quando ela acessa isso, ela não só cria um novo método, como ela corrige nas pessoas a motivação e a expectativa pela qual Jesus opera os seus milagres. Quando você compreende isso no reino de Deus, você começa a compreender que a principal vocação da manifestação de Cristo antes do Calvário, que é a sua principal obra quanto homem aqui na terra, ela está totalmente ligada a fazer os seus discípulos e os seus seguidores compreenderem a manifestação do reino de Deus aqui na terra. É como se fosse mais ou menos assim: se você quiser comer uma comida muito gostosa, você vai num restaurante que faz aquele prato como nenhuma outra pessoa faz. Tanto é que você pode ir lá 10 vezes, e se aquele restaurante for especialista naquele prato, você vai lá 10 vezes e vai pedir aquele prato. Só vamos supor que um dia o restaurante fecha, e aí uma vez que o restaurante fechou, poxa, ninguém nunca mais vai fazer aquela comida do jeito que eu comia naquele restaurante, porque era a especialidade daquele chefe, naquele dia da semana, naquele cardápio. Aí acabou para você. Para algumas pessoas a manifestação do reino de Deus cessou quando Jesus foi assunto aos céus. Por quê? Porque eles só andavam atrás dele celebrando os resultados e não compreendendo a motivação da sua operação. Quem não compreende a motivação da operação vê a casa do banquete ser fechada quando o chefe sai da cozinha. Estão compreendendo mais ou menos o que eu estou falando? Agora, quem é João, Pedro, eu e você? Somos aqueles que não só conheceram o chefe, como antes dele partir, pedimos a receita. Por quê? Porque compreendemos o que ele disse. Na condição de Senhor, falou aos seus aprendizes: aquilo que eu fiz, coisas maiores vocês farão. Eu estou sentindo uma graça de Deus tão grande. Quem trouxe Bíblia, levanta ela aí agora. Levanta com autoridade. Isso. Ai, Camila, eu não tenho Bíblia de papel. Você podia ter uma, vou deixar a dica. Levanta a tua Bíblia aí e comece a dizer: tá tudo bem, eu tenho a receita. Olha para quem está do teu lado e diga: a minha cozinha continua aberta. Tempero da graça, tempero da unção, tempero do poder, tempero da libertação. O reino de Deus se manifesta aonde eu entro, aonde eu falo, aonde eu canto, aonde eu prego, aonde eu profetizo, aonde eu intercedo, aonde eu oro. Porque eu não só conheci o chefe, eu compreendi suas motivações. Eu ando com a receita. Aleluia! Esses 2 anos vão virar 4, os 4 vão virar 8, os 8 vão virar 16, e todos os anos se seguirão até que a igreja seja arrebatada. Por quê? Porque o chefe está à destra de Deus, mas a receita está com os discípulos que compreenderam a manifestação do seu reino. Sabe o que é isso? Não é uma mesa de banquete qualquer, é o único corpo místico de Cristo, reconhecido e legitimado para manifestar o que Jesus operou quando por esta terra passava. Olha para quem está do teu lado e diga com carinho: me respeita. Eu tenho a receita. Você está entendendo? Alguém aqui está compreendendo? Tanto é que depois de um tempo, fortalecendo a mentalidade dos seus discípulos, para que eles não celebrassem apenas os resultados, mas para que compreendessem a sua motivação. Quando você tem a motivação assertiva, você tem motivação continuativa. Ela não passa independente dos resultados que você já viveu. Você continua
trabalhando para viver novos resultados. Por quê? Porque quem trabalha pelo resultado é escravo, quem trabalha pela motivação é senhor. Você vai, continua vivendo, você continua seguindo. Vocês estão compreendendo o que Deus está falando conosco? Glória a Deus, esqueci. Vocês são da igreja do bispo JB? É isso. Aleluia. Aleluia. Então Jesus, na celebração da última ceia, vai garantir, abre aspas para o que eu estou falando aqui, tá? Se eles estão compreendendo a receita. Porque desde o primeiro chamamento, quando a primeira cúpula ministerial de Cristo foi composta, Jesus ele tem esse cuidado de dizer, olha, não cuideis de andar ansiosos por coisa alguma. Ele percebia, porque Jesus não chamou os catedráticos, pelo menos não para compor a sua cúpula ministerial daquela época. Ele chamou os seus discípulos, pessoas simples, pescadores, tanto que o povo se impressiona quando Pedro fala a multidão, depois de Assunção de Cristo. Não é aquele pescador, como quem diz, um indouto, um inculto. Então ele chama essas pessoas muito simples. E pessoas muito simples têm crenças muito limitantes. E a verdade é que eles deixaram tudo para seguir Jesus, mas ainda estão em processo de conversão e de libertação, não para se apegarem aos resultados. Tanto é, eita glória. Esse é aquele momento que você diz assim, ainda bem que eu estou na igreja se Jesus voltar, não é? Então veja, ele chamou e eles deixaram o que eles tinham. Tanto é que no chamamento de Pedro, primeiro apóstolo da igreja primitiva, ele seguiu Jesus depois de ter pego a maior multidão de peixes da sua vida, seu maior cardume. Largou tudo e seguiu, para compreender que não era o resultado, era a motivação. Então eram pessoas simples, e pessoas simples às vezes dentro de um contexto acabam tendo muitas crenças limitantes, e os discípulos não eram diferentes. Então Jesus quebrava essa limitação. Olha isso, eles estão andando com o Filho de Deus. Eles estão vendo cegos serem curados de manhã, e antes do entardecer eles já estão pensando na janta. Aquela preocupação, lembra da multiplicação, Mateus 14? Dos pães e dos peixes? Daquele menino que trouxe 5 pães, 2 peixinhos, Jesus deu graças, começou a repartir, multiplicou para aquela multidão. Qual foi o pensamento dos discípulos depois do sermão pregado naquele deserto, naquela tarde? Senhor, manda eles embora. Rapaz, Jesus está pregando, irmão. Se a gente ouvir alguém que a gente gosta, ou alguém que nem gosta, mas que está pregando a palavra, já cativa a gente. Imagina você ver o verbo vivo pregando, pastor, pelo amor de Deus, gente. Ai, nesse culto ia ter que me catar a capar. Olha isso. Então, veja, Jesus está pregando, o povo está tomado, mas aquela multidão, Jesus disse que tinha compaixão. Por quê? Não o seguiam apenas por o que ele falava, mas sua principal motivação era o quê? Se ia ter comida. E os discípulos sabiam disso. Por quê? Porque pensavam como eles. Tem gente que só tem capacidade de julgar a gente pelos erros que a gente comete, porque no fundo eles cometem os mesmos erros. E aí os discípulos, Senhor, manda embora, manda esse povo embora. E o Senhor disse, não, ninguém vai embora, manda o povo sentar. Imagina você desesperado com uma multidão, você só tem 5 pães para dividir para 12, 2 peixes. E aí Jesus diz, manda ninguém embora, faz círculo de 50 em 50 e 100 e manda todo mundo sentar. Que desespero, porque o pensamento deles ainda estava nessa necessidade. Estamos seguindo aquele que supre necessidade. Estamos seguindo aquilo que supre necessidade. Ele supre necessidade, mas ainda assim muito limitante. Eu vou te provar que a crença dos discípulos ainda era limitante, mesmo diante das realizações de Jesus. Porque isso não tem a ver com ter, tem a ver com se tornar. Quando Jesus te dá coisas, Ele não te dá coisas para você dizer eu tenho. Ele te dá coisas para que você se torne. Você vai entender. Se você tem coisas e estas coisas não te tornaram uma pessoa melhor, não foi Jesus que te deu. Tudo que Jesus te dá e te acrescenta te torna uma pessoa melhor. E aí olha isso. A prova de que a crença limitante deles era tamanha, que um dos discípulos vai chegar para ele na hora que veio os 5 pães e 2 peixes e diz assim para ele, Senhor, mas o que é isso para tanta gente? Ele fica com vergonha de oferecer aquilo. Um rapaz deixou aqui 5 pães e 2 peixes, mas o que é isso para tanta gente? Nem que tivéssemos. Quem está me ouvindo, diga amém.
200 denários de dinheiro. A crença, quando é muito limitante, nem no campo da imaginação, pastor Tiago, a pessoa consegue chegar a um resultado positivo, de tão limitada que ela é. Se liga nisso aqui, ó. Ele está falando de um campo de imaginação, ó. Baseado na quantidade de pessoas que tem aqui, 5 mil homens, sem contar mulheres e crianças, a conta que deveria ser feita era do que precisaria para abastecer, mesmo não tendo. Para abastecer isso aqui, só se tivéssemos. Se você não está tão limitado, você faz pelo menos uma conta, mesmo que você não tenha condições de pagar aquilo. Isso parece gente que deve, porque não tem dinheiro nem para metade, não pensa nem como vai pagar, e é por isso que nunca paga. Porque quando você estuda o cálculo e trabalha numa imaginação acessível, você começa a quebrar crenças limitantes na sua cabeça. Vai ouvindo aí. Eu sei que essa linguagem está meio de coach, mas você vai compreendendo. Eu estou falando é de fé mesmo, tá? Nada contra não, eu só estou falando porque senão já tem irmão que eu estou vendo que está torcendo o beijo meio assim. Você vigia, tá, irmão? Que Deus use os irmãos. E olha o que ele vai falar. Nem que tivéssemos, irmão, se você já vai falar no campo da imaginação. Vocês estão compreendendo? Se o Senhor, se você já vai falar num campo de imaginação, por que não falar uma imaginação? Ou seja, até sonhando o cara sonha ruim. Até imaginando, a irmã imagina o pior. Minha filha, meu irmão, cola com um pobre, sem crença limitante. Para quê? Para aprender a sonhar. Porque eu tô para ver gente que vive escassez, mas tem capacidade de imaginação, igual o povo que passa escassez. Normalmente eu vou falar bem rasgado. Quem passa escassez do lado de fora nem sempre passa escassez na imaginação. Quantas vezes eu já vi na minha família em dias de extrema pobreza, e a gente começa com as conversas fiadas. Rapaz, se tu ganhasse tanto, o que tu faria? A gente entra na imaginação com tanta força, Sara, a gente entra na imaginação com tanta força, minha pastora, que a gente começa rindo, brincando assim. Eu comprava isso, eu comprava aquilo, e tu ia dar o quê pro fulano? Pro fulano eu ia dar 1 milhão, e pro outro eu ia dar 500 mil. Mas tu vai dar pro fulano, não sei o que. Rapaz, daqui a pouco a gente tá brigando por um negócio que a gente fica. Então eu não estou falando sobre não ter recursos do lado de fora, eu estou falando sobre não ter capacidade de imaginação do lado de dentro. E aí Jesus vai fazer o que, pastor? Vai encher a mentalidade deles de imaginação, mas não é com senso lúdico. O que eu estou falando? Eu não estou falando de fantasia, eu não estou falando de utopia. Eu estou falando que Jesus começa a compartilhar com eles uma fé baseada na palavra, que gera ponte para acessar as coisas que não existem ainda, mas que são chamadas à existência a partir do pensamento de quem as acessa pela palavra. Ora a fé é o firme fundamento. Ora a fé é o firme fundamento. Ora a fé é o firme fundamento. Bata nesse chão aí, veja se ele está firme, por favor. Faça, está firme, está firme. O Senhor está dizendo, está firme hoje. Se amanhã passar uma britadeira, arrebenta com esse chão em menos de 24 horas. Agora, se tu confia de ficar em pé nesse chão, que hoje é e amanhã pode não ser, olha o que o Senhor está dizendo. A fé não é piso, é fundamento. É algo que não pode ser removido. Ela é o firme fundamento das coisas